Adorando a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, que Deus tem mostrado a sua misericórdia no cada um de nós. Foi bem falado aqui sobre a nossa vida, que é uma vida realmente passageira. E que cada um de nós não se tornemos inimigo da cruz do Senhor. E o nosso chamamento, ele realmente é para cada um de nós ser discípulo de um Senhor. E esse Senhor, ele é o nosso Cristo Jesus. É aquele que foi levado ao madeiro, carregando assim as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Foi Jesus que ele passou por todo esse processo. Enquanto Jesus não vem, como foi bem falado aqui, cada um de nós esteja sóbrio, uma vida sóbria. Quer dizer, vocês não viviram dessa. Porque eu tenho no meu ministro essa festa, eu expresso. E quando todo mundo estava, talvez, no show, em casa, comendo, se abraçando, eu estava dormindo. Eu olhei para aquele momento de barulho, porque eu sempre gosto assim, de pregar, dizer que se Jesus viesse no carnaval, se Jesus viesse numa entrada de ano novo, na passagem do inverno, como é que ia encontrar cada um de nós? Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, para a gente saber realmente onde está a nossa estadia, a nossa parte, como nós devemos estar realmente olhando para aquelas pessoas que também estão ao nosso redor, aquelas pessoas que podem nos ensinar o Deus. Este ano nós vamos participar de vários compromissos, né? Vamos estar junto com o pastor, vamos estar junto com o senhor José Paulo, aprendendo com os irmãos que vêm de fora. E assim a gente vai realmente analisar o que realmente ele está falando, se está batendo com o lado de Deus que a palavra. Então, cada um de nós vamos estar realmente nos orientando durante o ano, né? E aguardando assim a volta do nosso Cristo Jesus a cada segundo, a cada momento. Porque a Bíblia diz que a vida dele vai ser como uma
aí e fechar de olho. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que temos em nós. Isso aqui é o apóstolo Paulo, chamando os irmãos de Filipenses que sejam imitadores. Pois, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E eles estão destinados, o destino deles é a perdição. E o Deus deles é o vento. E a glória deles está nas suas infâmias, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, aonde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava chamando os irmãos a ser imitador dele. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um homem guardador da lei judaica. Era um homem de prosperidade. E era um homem que ele se tornou assassino, porque ele tinha nós, os cristãos, como uma seita. E ele pediu realmente carta para matar os cristãos. Mas Deus, desde o ventre, sabia que aquele homem, ele poderia ser a espinha dorsal da igreja. E realmente ele se tornou a espinha dorsal. Cristo por cabeça. E Paulo, pelas suas 17 cartas que ele ensinou às igrejas que ele estabeleceu, a igreja que foi estabelecida, essas cartas servem para cada um de nós hoje. Então ele começa dizendo: irmãos, sede meus imitadores e observai. Devemos estar observando aqueles que estão ao nosso lado. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sabemos que Paulo também tinha aqui com ele Lucas, Timóteo, Tito, e outro Epafrodito, e outros mais. Ele diz: olha, repare nesse modelo, repare nesse irmão, porque nós não somos mercadejos da palavra, nós não somos pessoas que estão buscando o nosso próprio bem, mas observar, o modelo de Deus. Então, para a gente realmente alcançar a misericórdia de Deus, realmente entrar e ver a glória de Deus, a gente tem que observar o modelo que Cristo Jesus deixou por cada um de nós. E Paulo, ele mostra essas
novamente, mas nós vamos realmente meditar naquele que é o cabeça da igreja, aquele que deixou realmente alguns ensinamentos para a gente realmente andar nelas. Por exemplo, lá em Mateus, não precisa abrir, lá em Mateus, Jesus disse que nos 365 dias da nossa vida aqui na Terra, existem dois caminhos. Mas existe um caminho lá. Esse caminho é o caminho de tudo, irmão. O caminho lá é o caminho de tudo. É o caminho que vai ter pessoas também religiosas. Pessoas seguras do céu, da sua religião. E nós somos também essas pessoas seguras na nossa religião. Acreditamos que só na igreja de Cristo a salvação. E realmente é verdade. Mas essa salvação ela vai ser baseada não porque eu só nasci na igreja de Cristo, mas eu vou ter que andar nas pisadas do meu Senhor. Porque se eu não andar nas pisadas do meu Senhor, ela não vai valer nada. Porque aqui a gente vê irmão daquela época que ainda sentia o aroma de Cristo Jesus, que essa carta talvez foi escrita no ano 40, 50, 45. E ainda tinha lá irmão que estava sendo decapitado, sendo assassinado, sendo perseguido. Já essa carta aqui é dirigida às ofertas a Jerusalém, que estava passando uma necessidade grande. E esse irmão aqui ainda sentia o cheiro de Cristo, o cheiro da ressurreição, o poder do milagre que está acontecendo na vida ainda do apóstolo Paulo. E é interessante saber disso. Por quê? Porque já naquele tempo já estava se levantando pessoas com discursos fraudulentos, discurso que estava tirando realmente a razão e a distinção da vida. Vamos ver aqui comigo. Pois muitos andam entre nós, esse tesouro, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo, até o que? Chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pelos frutos deles, a gente vai realmente reconhecer o falso ensinamento, o falso professor. A gente vai reconhecer. Aí, versículo 19, o destino deles e o destino daqueles que estão seguindo eles é a perdição. O Deus dele, ele trabalha na sua vida vendo você como um dizimista, com lucro. O Deus dele é o bem. Quando nós vimos discursos em televisão pedindo oferta, pedindo dízimo, levante sua mão aí, que eu vou mandar aqui o rapaz entregar o envelope. Qual é a finalidade? Como bem foi falado, tudo que você quer saber da sua oferta, eu te aplico para o envelope. Para você analisar para realmente. Então, o Deus deles, o lucro deles,
mas não estão realmente sendo amigos da vida. Nós estamos sendo inimigos daquilo que Jesus realmente estabeleceu. Porque Jesus ele estabeleceu uma igreja que realmente, se teu amigo te pede pão, tu não vai dar uma terra. Se teu amigo te pede um peixe, tu não vai dar uma cobra. Se teu amigo te chama para andar numa milha, tu vai duas. Então Jesus ensinou essa distinção ao Senhor. Então, o Deus dele é o seu pinto, e o destino dele é a perdição. Tanta gente, irmão, que estão atrás desses doutores, vai ser um remanescente, realmente, que vão ser legados. É aqueles que realmente estão construindo a sua casa na palavra, na rocha, observando o que Jesus realmente deixou. Ele diz: olha, existe esse caminho lá, e muitos deles vão dar ao caminho da perdição, e muitas pessoas vão andar nesse caminho. Mas o caminho estreito, ele vai se tornar estreito. Por quê? Porque é o caminho da obediência. É o caminho que o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai querer matar a sua carne. O irmão, ele falou que a nossa carne e Satanás e o Espírito Santo no meio. Nós temos uma luta nesse resto de ano. Nós já passamos 4 dias. Ainda tem 360 dias. Para você e eu caminhar aqui na terra, enquanto Cristo Jesus não veio. Devemos ter algumas coisas programadas para a gente fazer durante o ano. Vamos ter realmente evangelismo. Vamos colocar o dedo no chão e pedir a orientação do nosso Deus, do nosso Pai, para realmente a gente se tornar um discípulo. Se a gente não pedir a Ele, se a gente não colocar Deus na nossa frente, se na nossa coluna, não tiver de grupo para a nossa frente, a gente vai estar fazendo um trabalho de ouro. Esse trabalho vai cansar ela, vai me cansar, porque a gente está fazendo na força da nossa carne. Vai ter, como bem o irmão falou, vai ter aquela preguiça que a gente faz no tempo da carne. A carne, ela vai limitar. A carne, ela não quer culpa. A carne, ela não quer exaltação. A carne, ela quer realmente prazer. Vamos ainda no texto. Versículo 19. O destino deles é a perdição. Você quer estar desse meio? E o Deus dele é o vinho. E a glória dele está nas suas vitórias. Visto que só se preocupa com as coisas terríveis. Pois a nossa pátria está no céu.
aonde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, aonde é que está a nossa pátria? Está no céu. Paulo, em outra carta, diz: olha, lá em Colossenses, buscar as coisas na qual, onde Cristo está sentado na presença de Deus. Pensar nas coisas lá do alto. Então, esse ano, irmão, é um ano que a gente tem que estar realmente pensando nas coisas lá do alto. A nossa pátria não é terrena. O nosso ventre não é mais carnal. O nosso ventre é um ventre espiritual. A nossa busca tem que ser uma busca lá no alto. Irmão, cada viagem que a gente faz, se é de carro, se é de pés, se é andando, a gente está arriscando a nossa vida. Nós não somos, irmão, praticamente nada. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas como ser vivo aqui na terra, nós temos tempos limitados. 120 anos ao mais. Mas nós somos seres eternos. Então a nossa pátria está lá no céu, onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus está lá, mas Ele vai voltar. Ele vai estar aqui. E nós temos que estar sóbrio, aguardando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como bem falou o irmão Elton, que vai transformar o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo de doença, um corpo glorificado, para a gente ser semelhante àquele que deu a vida por cada um de nós. Jesus Cristo. Então vamos para Mateus. Mateus, capítulo 7. Instrução de Jesus, que ele deixou os irmãos. Jesus ele crê que você é uma pessoa humilde, de espírito. Capítulo 7. Mas eu vou dar uma introduçãozinha aqui. Capítulo 5. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte como se assentasse, e aproximando-se dos seus discípulos, e lhe passou a ensinar, dizendo: quem lhe passou a ensinar? Jesus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, bem-aventurado, feliz é aquele que tem um espírito humilde. Um espírito que ainda dá para caber alguma coisa de Deus, alguns ensinamentos. Aquele que não é humilde de espírito vai achar que já está pronto, que não vai cair, que não vai fazer nada de errado, que não é humilde de espírito. Ele não vai ver o reino de Deus. Mas quem vai ver,
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é o humilde de espírito, que vai ver o reino dos céus. Para mim ser humilde de espírito, eu preciso estar sempre ligado no que Jesus ele deixou para mim acompanhar ele na caminhada. É o ser discípulo. Primeiramente, eu me tornei discípulo de Jesus, me tornando e batizando. É isso. Batiza. Faço discípulo batizando. Me tornei discípulo. E aqui no capítulo 7, versículo 13, Jesus ele vai começar a dar ensinamento desse livro. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram nela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela. Jesus ele está ensinando aqui que existe dois caminhos e duas portas. A gente tem que entrar nessas portas. Eu tenho uma escolha, enquanto eu estou aqui na terra, eu tenho uma escolha. Essa escolha de andar ou na porta estreita ou na porta larga vai determinar o meu fim lá no final. Vai determinar se eu vou ser uma pessoa salva, uma pessoa perdida, perdida. Então Jesus ele começa por aí. Entrar pela porta estreita. Não precisa mais ensinar nada. É a determinação de Cristo. Jesus ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai. Senão... Então a porta é estreita. O caminho ele é estreito. Quem determina ser discípulo, ele vai fazer de tudo para entrar no caminho aberto, no caminho estreito. Mas, além do caminho ser estreito, apertado, que ele vai falar aqui, que vai aparecer falsos profetas, que vai aparecer falsos professores, que vai induzir cada um de nós a ser religioso. O religioso é aquele que vai dar todos os cultos. Ele vai dar todos os cultos. Aqui, ele não vai chamar palavrão. Aqui ele não vai ficar irado, não vai brigar, não vai gritar, não vai dizer nada. Mas, fora da irmandade, começa a espreguejar, a fazer coisas. Então, essa pessoa, ela é um religioso. A maioria das pessoas que são religiosas
estão, como Paulo falou na carta, cuidando do seu próprio ventre. Eles não têm pensamento. Então, cada um de nós devemos estar ligado nos ensinamentos de Deus. Você tem que ver se eu estou pregando aqui, venha todo domingo. Nesse eu estou tentando vir todo domingo. Nesse a minha palavra está sendo válida juntamente com a minha pregação. Isso aí, irmão, é o ensinamento do profeta verdadeiro e do profeta falso. Vamos aqui do versículo 15 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos, tenha cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas ou falsos professores, que vos apresentam disfarçado como uma ovelhinha ou ovelha, mas por dentro são lobos ladrões, lobos vorazes, lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, aqui é uma hipérbole, é uma força de expressão que Jesus está usando. Pelos frutos você conhecereis. Colherão porventura uvas de espinheiros e figos de abrolhos. Assim cada árvore boa produz fruto bom. Porém a árvore má produz fruto mau. Você se lembra dos dois caminhos? Aqui também tem dois tipos de. Se eu estou no caminho largo, eu sou essa árvore da fruta má. Eu não estou preocupado com a alma do meu irmão. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado no meu próprio bem. Então, essa árvore má, ela está plantada nesse caminho lá. A vivência dela é nesse caminho lá. Por quê? Porque ela está ouvindo o falso profeta, o falso ensinamento. Ela não está se colocando no que Jesus estabeleceu, no que o apóstolo Paulo, como sendo a espinha dorsal da igreja, estabeleceu. Mas não foi ele que estabeleceu, foi o Espírito Santo que está na pessoa de Paulo, lembrando e ensinando a ele tudo, irmão. Era isso que estava acontecendo. E devemos estar realmente examinando. Para quando chegar alguma coisa junto de nós, a gente faz como experiência. Olhava o que Paulo estava falando, se estava de acordo com o Antigo Testamento. Irmão, eu estou falando aqui, você examine aí. Então, ninguém pode dar um fruto mau. O nosso fruto é o que está no caminho estreito. Porque se não for assim, a gente está chamando o Senhor de Senhor e não está fazendo realmente o que Ele manda. Olha só o que Ele vai dizer, versículo 18, versículo 19. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada.
Então, essa árvore que você, que eu, deve estar no caminho estreito, deve estar na porta. Porque eu vou estar sendo semelhante, eu vou estar sendo imitador de Cristo, como Paulo também me chamou a ser imitador dele, imitador daqueles irmãos que andavam. Essa é a nossa jornada. Durante os 360 dias. Versículo 21. Versículo 20. Perdão. Assim, pois, pelos seus frutos, conhecidos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade aqui que Jesus está aplicando na vida daqueles irmãos daquela época? Entrar pela porta estreita. Viver onde? No caminho estreito. Ser uma árvore que dá bom. Porque nem todas as pessoas que vão dizer Senhor, Senhor, elas vão entrar no reino dos céus. Nem todas as pessoas. Então, esse alerta é para mim e para você, para a gente amadurecer durante o resto da nossa vida que a gente vive na terra. Para a gente estar vivendo uma vida só, porque no dia do juízo não vai ter desculpa. Porque eu começo a andar no caminho estreito hoje. Hoje você respirou. Hoje Deus fez assim, ó, o seu nariz. Então Ele está dizendo, ande pela porta, entre nela e ande pelo caminho. Irmão, aí vai ter os fundamentos. Aquele que mudou os fundamentos, não vou nem ver o restante. Vou lá para 24, para terminar. 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica será comparado ao homem que anda no caminho estreito. É isso? Prudente, é um homem prudente, que ele vive por sua casa. Aquele que está ouvindo aqui, biblicamente, não é ouvido de mercador, é o ouvido praticante. É o cara que está trabalhando na vida dele, na casa dele, ouvindo o Espírito Santo dizer, fique em casa. Bora sair, como eu vou evangelizar. Mas você orou, pediu a ajuda de Deus. Edificando a casa. É aquele que ouve. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e a praticam será comparado ao homem de Deus que edificou sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os ventos. Essa caiu a chuva, transbordou o vento. É problema que vai entrar na nossa vida durante o ano esse ano que nós estamos entrando. Vivendo na sua vida. Vem água para derrubar você. Devemos estar atentos. Vamos ouvir. Aí ele vai terminar. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os ventos e deram um impacto contra aquela casa que não caiu, porque foi
será comparado. Todo aquele que ouve esta música lá e não a pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transportou os rios, sopraram os ventos, e impacto contra aquela casa. E ela desabou, sendo como as culturas. A ruína aqui é juízo final. A casa caiu e arruinou. Mas o sentido de Jesus, ele está buscando espíritos, se Jesus disse que você tem que amar pelo que lhe oferece, vamos começar a ouvir Deus falar. Chega em casa, leia isso aqui, compare com a mensagem que está gravada, compare e veja. Irmão, nós temos 361 dias para começar a construir nossa casa. Começamos no batismo. Nós não devemos chamar Jesus de Senhor se a gente não está fazendo. Que Deus possa estar com a sua misericórdia dele, para ele poder lidar com os espíritos. Deus. Amém. Obrigado pela mensagem. E é isso, irmãos. A porta de Deus são poucos que acertam. Que possamos ser encontrados no meio desses poucos. Amém? Quarta-feira, culto de doutrina. Sexta-feira, grupo familiar. Quinta-feira, a frente do irmão Rosalém. Irmãos, vamos estar orando pela obra do Senhor. Vamos ficar de pé no próximo. Santo Deus, amado Pai, obrigado por ter recebido isso, essa união, na justiça, na salvação, ter participado dessa morte do Espírito, anunciando pela fé de viver, e termos alimentado a tua palavra, pelos exortos, pelos convites, pelos transforma, que possamos ser transformados pela tua palavra, não para o nosso louvor, não para o nosso grande, mas para o teu grupo e glória do teu nome. Possamos ser possamos ser amados e sempre sermos humildes, Senhor, como foi falado, a aprendermos aquilo que é necessário, a escolhermos, Senhor Deus, o caminho que é mais difícil, o caminho que é mais doloroso, mas é o único caminho que leva à vida eterna. Os pastores, a formulária, muitos vão muito rápido, porque é um caminho mais fácil, mas que possamos assim buscar aquele que conduz a salvação. Ser conosco, pois nós precisamos de Ti. É o que nós pedimos, Senhor, e que agradecemos, por tudo amado do Espírito. Amém. Cada vez.